Então, boa noite oficial dessa vez com vocês. Muito bom tê-los e tê-las aqui, né? Na véspera de carnaval, né? Eu até brinquei com o pessoal que eu trabalho aqui, falei assim, vamos abrir o carnaval com uma aula inaugural de história, né? Mas eu queria muito falar com vocês ao vivo antes, né? Do carnaval, né? Porque acaba sendo uma semana que a gente acaba fazendo outras coisas, né? Cada um tem sua forma de aproveitar o feriado, né? Mas eu queria passar algumas informações, inclusive assim que, né, essa reunião foi processada, né? Essa gravação foi processada, os slides, eu queria mandar para vocês, para que vocês tenham acesso a algumas informações. Eu separei até, vou pedir licença para vocês, eu fiz uns slides bem básicos aqui, mas para me direcionar mesmo, né? Para eu não ficar indo para um lado, indo para o outro, tudo. Então, eu fiz uns slides básicos aqui de temas que eu considero que sejam importantes para a gente. Né? Tanto para quem está começando agora, como para quem já está numa fase mais adiantada. Né? Eu queria começar por esse slide. É um slide que mostra um pouco da pujança da instituição que vocês estão, né? Já que a gente está no, no curso de História, né? Então, a Dortmund está fazendo isso há 90 anos. Vocês estão estudando uma das instituições de ensino mais tradicionais do Brasil. Se a gente fizer a conta do interior, né? A Dortmund, ela nasce no interior de Minas Gerais, em Caratinga, né? Isso é fantástico, assim, essa instituição é muito bacana, ela nasce comunitária, né? É uma instituição que não tem o objetivo principal de ganhar dinheiro, então vocês estão numa instituição que visa transformar a vida das pessoas, né? Ela tem 90 anos, ela começa com a educação básica, né? Mas ela tem 52 anos de ensino superior. E a história na DOC tem 6 anos, olha só. Tem 52 anos de ensino, 90 anos de escola, né, que nasceu no colégio, 52 anos de ensino superior e apenas 6 anos de educação à distância. E dentro dessa educação à distância, um dos cursos que tem é o de história. Então, nós, né, todos nós estamos fazendo história. Por quê? Porque nós fazemos parte do seleto grupo e daqui a 52 anos, daqui a 90 anos, eles vão lembrar. Olha, os pioneiros lá, os primeiros alunos a se formar no curso de História, os primeiros professores, os primeiros coordenadores, e nosso nome vai estar lá marcado nessa história, tá bom? Então, fiz questão desse slide aqui. E também, para quem não me conhece, né, somente esse mês que eu quis assumir, já tinha me indicado para eu ajudar na coordenação do curso, só que eu estava finalizando o meu curso de História, né? Eu queria, eu entreguei o TCC e estou esperando só a nota, assim, para me formar em História. Eu achava estranho, né, de ser coordenador do curso, fazendo curso de História, eu achava um pouco estranho, mas então agora que já concluí o curso, faltando apenas finalizar e entregar o diploma, né? Então eu resolvi assumir o curso de História. Eu também coordeno Psicologia, já coordenei curso de jornalismo, de publicidade, de marketing, né? De mídias digitais. Então já coordenei uma série de coisas. Até coloquei que eu não vou passar um por um, não, mas é mais para vocês saberem as atividades que eu já exerci, né? Quando a gente é muito velho, assim, igual eu, a gente já exerceu um monte de coisas na minha vida, né? Eu trabalho com educação desde 2001, né? Quando eu virei professor de ensino superior, e eu virei professor no ano seguinte, eu já era coordenador, depois pesquisador, então uma série de áreas, né? Já fui coordenador de pós, de pesquisa, de EGS, uma série de coisas que eu faço. E aqui está a minha formação, né? A minha formação segue muito um pouco do que eu penso na minha vida, ela é bem múltipla, assim, né? Eu gosto de tudo um pouco, né? Eu desde que eu comecei a estudar no ensino superior, em 98, eu nunca parei. Já fiz dois cursos de bacharelado, 2 cursos de licenciatura, 2 especializações.
um mestrado e um doutorado, né? Eu estou pensando que agora que eu acabei de história, qual uma coisa que eu vou fazer, porque eu não tenho vontade nenhuma de parar de estudar. Bom, mas isso aqui é mais para quem não me conhece conhecer. Eu queria começar um pouco falando desse curso de história, dos desafios, né? A educação à distância, muita gente acha que a educação à distância é fácil, né? Fala assim, a educação à distância é fácil. Eu vou lá, entro na plataforma e faço os exercícios e pronto, acabou. É um engano isso, né? Por quê? Porque na educação à distância, como ela, muitas vezes, a gente não tem um horário fixo de estudos, a gente depende de um planejamento, né? Ele depende de um planejamento que a gente faz, ou a gente mesmo, a gente faz com o professor, a gente faz com o coordenador, a gente faz com a nossa família, faz com os nossos filhos, né? Então, uma das dicas iniciais que eu tenho para vocês em relação a esses desafios que a gente tem é de vocês se programar, se planejarem para fazer o curso de História, as disciplinas do curso de História, no decorrer do semestre, né? Se a gente fizer todo dia, vocês reservarem todo dia, ou 2 dias por semana, 3 dias por semana, para estudar desculpa, uma determinada quantidade de horas, eu tenho certeza que vocês vão conseguir se formar, tá? Então, é importante que vocês se planejem, tenham um planejamento para vocês conseguirem estudar direitinho, tá bom? E aqui eu também coloquei a importância, 3 tópicos assim que eu acho muito importante, né? Um deles é a extensão. O que é a extensão? Parte das nossas disciplinas, e a grande maioria delas é de projeto integrador, ela vai fazer o quê? Ela vai conectar o estudante à realidade que ele vive, né? Então, você tem as disciplinas de projeto integrador, a maioria das disciplinas que vocês têm, as atividades são de múltipla escolha, né? Mas tem lá algumas disciplinas que são disciplinas de entrega, ou seja, que vocês têm que refletir, criar textos, e a partir desse texto, e como que você cria esse texto? A partir do contato que você tem com a comunidade que você vive, com a sociedade que você está inserido. Ou seja, o projeto integrador, você precisa de viajar de um lugar para outro. Se você quiser, você pode fazer isso. Mas ele é voltado exatamente para o que está ao seu redor. Por quê? Porque o projeto integrador, como extensionista, como área extensionista, ele visa te colocar em contato com a sociedade que você vive a partir da perspectiva do estudioso, a partir da perspectiva de alguém que está fazendo o ensino superior, que acredita que aquele ensino superior vai lhe ajudar a crescer como pessoa e como profissional, tá? Um projeto integrador ele existe por causa disso. E o projeto integrador, muitas vezes, ele vira uma pesquisa científica, né? A depender da escola que vocês forem dar aula, por exemplo, tem escolas que incentivam o professor a ensinar o aluno a fazer uma pesquisa, né? Na história, então, isso é muito comum. A gente chega e divide a sala em 6, 7, alguns grupos, e cada um vai pesquisar uma parte da história do Brasil. Então, cada um vai estudar a história de determinados países. Ou cada um vai estudar a história, estudar e depois apresentar, obviamente, a história de determinados políticos. Né? Ou escolhe, é político, algum esportista, ou algum cantor, né? Então, na nossa área, é muito comum que as pessoas sejam incentivadas a realizar pesquisa, porque o nosso estudo, ele retrocede no tempo até enquanto existir fatos históricos, a gente tem como retroceder para colocar isso em algum momento dentro da sala de aula. Até porque a beleza da história tá aí, né, gente? Que tudo que nós, seres humanos, vivemos no decorrer desses milhares de anos que a gente existe, pode estar dentro de um objeto de estudo que faz parte do nosso cotidiano, que faz parte da nossa profissão, que faz parte do que a gente vai incentivar nossos alunos a pesquisar, a estudar, né? Então, a história ela tem essa vantagem, digamos assim, aos outros cursos, né? Porque o
o legado histórico da humanidade é exatamente aquilo que a gente estuda. E não tem como não se apaixonar por isso, né? Independente de quais aspectos, quais áreas da história a gente vai estudar, não tem como não se apaixonar por isso. É por isso que estamos aqui. Aliás, é por isso que a gente está aqui, né? E além disso, eu coloquei aqui, depois eu vou mandar essa gravação para vocês e esses slides, tá? Eu vou mandar esses slides antes. E no slide que eu coloquei um link, ó, estão abertos, não sei se vocês sabiam, um edital de pesquisa e extensão. Se eu não me engano, anualmente, os professores apresentam alguns projetos de pesquisa, projetos de extensão, e os alunos se inscrevem para esses projetos de pesquisa, esses projetos de extensão, para fazer esses projetos, para participar desses projetos, seja de pesquisa ou seja de extensão. Por que eu coloquei o link aqui? Porque depois eu vou passar para vocês. Que pode ser que vocês queiram participar de algum desses projetos. Tá? Qualquer estudante da Bottom pode se inscrever nos projetos, um ou mais projetos que vocês desejarem participar do processo seletivo, né? Que é um processo seletivo, e para vocês já se desenvolverem, né? Então, a partir de iniciação científica ou de uma extensão universitária, tá bom? Aqui, tá. Até já tinha comentado isso, né, a respeito do planejamento de tempo. Uma das coisas que eu gosto muito de pedir para vocês é de não, não deixar de passear em todo o ambiente virtual de aprendizagem, né? É um arcabouço gigantesco que a gente tem. Aqui é só a capa, né? Aqui do lado, geralmente, fica as nossas disciplinas, né? Então, aqui é só uma capa, né? Só a capa do ambiente virtual de aprendizagem, mas ali dentro tem as nossas disciplinas. Eu gosto muito esse modelo de disciplinas que a gente tem dentro da nota, né? Por quê? Porque esse modelo de disciplina que a gente tem, ele privilegia o contato entre professor e aluno. Por que ele privilegia o contato entre professor e aluno? Porque você tem um chat dentro do APA, onde você pode se conectar com o professor, você tem um fórum de notícias e dúvidas, você tem um e-mail do professor, você tem a aula ao vivo, que é isso que a gente está fazendo, você tem a microaula que está lá dentro, e vocês têm os conteúdos em si que estão lá, que se você tiver alguma dúvida, você pode tirar aquela dúvida com o professor. Tá debaixo da capa, assim, da capa não, do banner, na capa também. Tem a capa da sala e um banner, assim, debaixo do banner você tem um contato lá do atendimento, tem um contato do professor, e é uma sugestão que eu gosto sempre de dar, nunca fiquem com dúvida, nunca deixem de perguntar, nunca deixem de concordar ou discordar de algo, né? Pode ser um conteúdo, por exemplo, você vai ver um conteúdo e vai discordar de determinado conteúdo, né? Até porque nós que fazemos histórias, a gente tem que saber que, em boa medida no mundo, os livros são contados a partir de quem ganha uma guerra, ou quem ganha o comércio, ou quem ganha. Tem muitas distorções sociais em livros que a gente lê de história, né? Porque em determinada época queria que se pensasse assim, em outra época queria que se pensasse assado. Então, uma das coisas que nós temos que aprender dentro do curso de história é ter uma visão crítica em relação aos livros, aos vídeos, aos áudios, ao que está em redes sociais, ao que está ao nosso redor. Né? Por natureza, o historiador e a historiadora são pessoas críticas, porque muitas vezes nós fomos impelidos a reescrever a história. Tá? A história. Uma das que eu gosto muito de falar é até acho que eu comentei ontem na palestra, não sei se tinha alguém lá, é da história do Brasil, né? A história do Brasil, do jeito que a gente conheceu nos livros, né? Da educação básica, assim, tem muita coisa. Pelo menos os livros da época que eu estudei, já tem 40 anos, mais ou menos. Mas naquela época tinha muita coisa que, quando eu paro para lembrar hoje, eu sempre fui apaixonado por isso. Eu falo assim, nossa, não, né? Tem
Tem livros que raízes do Brasil, né? Tem outros livros que a gente tem hoje que eles contam a história do Brasil de um jeito que de fato aconteceu na história do Brasil, não é, até pela idade também, né? Ter acesso à idade de criança de educação básica, tem muitas coisas que elas ainda não estão preparadas para saber, mas a gente tem que saber, a gente tem que ter uma visão crítica daquilo que acontece ao nosso redor, tá? E eu gosto muito, além de todos esses contatos, sim, eu gosto muito das aulas ao vivo do aulas. Eu vou me fazendo no decorrer do curso, né? Eu vou ali postando microaulas. Microaulas é uma aula bem rapidinha que eu dou, assim, de 3 a 10 minutos, onde eu explico, eu vi que a gente está junto no estágio, se eu não me engano, né? Então, eu vou dar dicas para vocês sobre estágio lá, se vocês tiverem dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, vocês fiquem à vontade para fazer. Em qualquer momento, eu criei um grupo lá de história, né? Não só para ter contato com vocês coletivo, né? De dúvidas que são coletivas, mas de dúvidas individuais também. Vocês podem ficar à vontade para me acionar pelo WhatsApp, sempre que vocês quiserem. Eu costumo responder rápido. Eu respondo muito rápido quando ele está com o celular. Mas quando ele não está no celular, eu costumo responder rápido e não eu não tenho problema nenhum de dia, de horário. Bom, vocês podem contar comigo. Eu vou contar com vocês do início ao fim do curso, tá bom? Não tenho receio nenhum de perguntar nada, não tenho receio nenhum de apontar alguma coisa, de elogiar alguma coisa, de criticar alguma coisa, de contestar alguma coisa. Vocês fiquem à vontade, que eu vou estar aqui para isso mesmo. Tá bom? Aqui, só para lembrar rapidamente, né, que a gente tem as atividades parciais, virtuais, e a gente tem aqui, ó, 70 pontos ou mais está aprovado, entre 49 e 68 pontos é o exame especial, né, que lá na minha época de educação básica chamava recuperação. Então, a gente tem essa pontuação aqui. Mas eu tenho uma sugestão para vocês. Vocês têm lá, sei lá, a prova que vale 20 pontos e vocês têm 4 atividades lá de 20 pontos cada uma. Aí você tirou 10 aqui, 10 aqui, 20 aqui, 20 aqui. Aí, se você tirasse 20 aqui nessa atividade, você passaria da disciplina. Ou seja, ficaram faltando poucos pontos para você se aprovar. Todas as nossas questões de múltipla escolha, elas têm duas alternativas. Né? Se você erra a primeira, você pode errar a primeira alternativa e você tirou valendo 10, você tira 2. Aí você fala, nossa, eu tirei 2 valendo 10, eu vou tentar de novo. Aí você tira 4. Aí você, puxa vida, ainda ficou baixa essa nota, mas agora eu entendi. As respostas que eu não acertei, as perguntas, as questões que eu não acertei, agora eu entendi. Eu fui lá no conteúdo, e depois de que eu vi que eu errei essa daqui, fui lá no conteúdo, eu vi qual que é a resposta correta, eu queria ter mais duas chances. São um padrão, as questões de múltipla escolha são duas questões. Mas se vocês quiserem uma terceira chance para fazer alguma questão, vocês podem acionar a central de tutoria, que é aquele linkzinho que tem parte do banner da sala, tem um banner assim, que o nome da sala tem lá, atendimento virtual. Vocês clicam, vai cair no perfil da tutoria e tem um e-mail lá da tutoria. Vocês podem solicitar uma nova chance. Aí eu quero uma nova chance na disciplina História Medieval, atividade 1. Basta vocês acionarem a tutoria, que ela não vai falar não para você. O mais importante é aprender. Gente, vocês vão ter, no decorrer do curso, umas 45 disciplinas, mais de 40 disciplinas. Vocês vão ter. É impossível vocês tirarem nota alta, 100 pontos em todas as disciplinas. É impossível. Tá? Eu até não sabia que vocês já. Assim, não é impossível, eu não usei a palavra correta. É muito difícil você tirar a pontuação certa. Impossível é você gostar igual de todos os conteúdos. História é gigantesca. O arcabouço da história, gente, é gigantesco. Então, obviamente, que você vai gostar mais de uma área da história do que da outra. E provavelmente a área que você gosta mais, você vai tirar uma pontuação maior. Né? Isso é batata, isso sempre acontece. A gente acaba tirando mais aquilo que a gente tem mais gosto para fazer.
Então, se vocês sentirem maiores dificuldades, faça vocês acionarem para ter outras chances em relação às questões de múltipla escolha. Ou alguma entrega, né? Tem disciplinas, por exemplo, de projeto integrador, que vocês fazem entrega, vocês entregam, aí o professor devolve para vocês com as observações, e é importante que vocês depois tenham uma nova chance de entregar um projeto. Ou um estágio, né? Os documentos, até por exemplo, estágio, né? Estágio é fundamental. Então, é importante que vocês tenham essa chance. Tá bom? Então, porque alguém abriu o áudio, alguém quer falar alguma coisa? Se quiserem, é só abrir o áudio. Eu não estou vendo vocês, né? Eu não consigo ver aqui que eu estou compartilhando. Né? Mas se quiserem, só abre. Pode falar. Foi eu que tinha abrido, mas foi sem querer, desculpa. Ah, tá. Não tem problema, não. Tá bom. E um outro ponto, deixa eu falar disso aqui também, né? Um estágio, né? Gente, é difícil hoje fazer estágio, né? Muitos estudantes me escrevem falando isso, professor, está difícil de fazer estágio no meu trabalho, tá. Se vocês tiverem alguma dificuldade no estágio, vocês me escrevam também, tá? Porque a gente consegue pensar alternativas de estágio que muitas vezes inviabilizam de alguém se formar no ensino superior, tá? Então, também estou à disposição de vocês no que tange ao estágio. Tá bom? Só mais um ponto que eu acho importante aqui nesse slide, que são as atividades complementares. Né? Todos os cursos superiores, eles precisam, os estudantes precisam fazer atividades complementares. O que é atividade complementar? Um curso que você faz, alguma palestra que você participa, né? Algum teatro e você é óbvio que o teatro tem que ser voltado, não é um teatro de aqueles de comédia, de stand-up, não. É um teatro que fala sobre a história de alguma coisa, sobre contemporaneidade e tecnologia, alguma coisa que seja ligado ao nosso curso. Tá? Então, vocês podem fazer. E as atividades complementares, elas são fundamentais. Se você não tiver aprovado em todas as disciplinas, e não tiver aprovado no estágio, e não tiver as horas de atividade complementar, você não se importa. Mas olha só, e se você tiver passado em todas as disciplinas, passou em estágio, passou em projeto integrador e não fez atividade complementar, você não se importa. O estágio complementar, ele é parte integrante da obrigatoriedade que o estudante de história tem para se formar no ensino superior. Bom, não se esqueçam disso. Não se esqueçam. Até por isso, por causa. Deixa eu pular aqui. Até por isso, né, que é obrigatório, a gente criou aqui na DOC um espaço do aluno de história. Isso aqui, gente, eu costumo dizer que é a área que eu acho mais legal. Eu acho muito legal essa área aqui do portal da DOC. Assim. O que é? Geralmente é assim, né? Geralmente é assim. Vocês têm lá as disciplinas, né? A lista de disciplinas lá, e depois dessa lista de disciplina, ou antes, ou no meio da lista de disciplina, tem uma sala lá chamada Espaço do Aluno de História. Eu vou até pegar aqui, aí nesse espaço do aluno, deixa eu achar aqui. Espaço do aluno de história. Nesse espaço do aluno de história, vocês têm uma série de tópicos, né, de informação sobre. Aqui, ó, tem simulado do ENAD, tem tutoriais, como que vai ser sua colação de grau, negócio de revista científica, né? E a parte que eu mais gosto, que eu adoro dentro desse espaço do aluno, é essa parte de trilhas de aprendizagem avançada. Gente, essa trilha de aprendizagem avançada, cada cardzinho desse é um curso diferente. Vocês podem sair daqui formados com diploma de história debaixo do braço, e além dele, você pode sair daqui com 50, 60, 70 certificados de cursos diferentes que vocês têm dentro da trilha de aprendizagem que fica nesse espaço do aluno. Cada card, e todos esses cursos são gratuitos. Todos são gratuitos. Olha, neurociência, educação, sistema nervoso, sistema, deixa eu aumentar. Neurociência, linguagem, meditação e musicoterapia nas fases da vida, história, cultura e linguagens, produção historiográfica, introdução à história medieval, introdução à história antiga, estratégia de marketing na área digital.
curso de espanhol básico, espanhol intermediário, espanhol avançado, inglês básico, inglês intermediário, inglês avançado, empreendedorismo, inovação 1 e 2, introdução ao direito, como fazer gestão de conteúdo, tudo isso, cada cardzinho, e tem aqui a atualização profissional, ó, cada bolazinha dessa aqui, ó, capacidade de se comunicar de forma eficaz, nós que vamos ser professores, né? É fundamental a capacidade de comunicação. Aí você pode, clica aqui que aparece o curso para você fazer, ou seja, você pode se formar em história e, ao mesmo tempo que você se formar em história, você pode sair daqui da Docton com dezenas de certificados diferentes que pode te ajudar a ampliar a área de atuação dentro de um colégio que você vai estar atuando, dentro do ensino superior, que você pode ser professor de ensino superior também, ou até em concurso. Tem concurso que você faz concurso lá e você tem a prova, né, geralmente uma prova teórica, uma prova prática, e tem concurso que fala assim, cada certificado que você tem de temas que são afeitos a essa área de concurso, você ganha meio ponto, ou 1 ponto, 0,2, em varia de concurso para concurso, com a pontuação máxima de 5 pontos. Então, se você tiver 10 de meio ponto, você vai ter 5 pontos. Que é a única que não vai ter, tem concursista, concurseiro, que não vai ter 10 certificados. Então, isso pode ser, esses certificados, além, obviamente, de ser útil para você como desenvolvimento pessoal e profissional, também pode ser útil para você, né, se desenvolver sua carreira, seja na iniciativa privada ou na iniciativa pública. Tá bom? Espaço do aluno é agora. E como que eu tenho acesso ao espaço do aluno? O espaço do aluno você tem acesso desde o dia que você entra até o dia que você sai da escola. Durante as férias, tem muita gente que faz nas férias, né? Está lá nas férias, lá, né? Já tem tempo, né? Principalmente as férias do final do ano são mais prolongadas, né? E fala assim, chega uma hora que você entra lá para fazer curso, para estudar, para retomar alguma coisa, relembrar alguma coisa, ou para fazer um curso de inglês. Curso de inglês, né? Tem gente que paga para fazer curso de inglês, vocês vão fazer um curso de inglês, vocês vão sair do inglês básico, intermediário e avançado, e esses cursos que estão ali, né, no espaço do aluno, eles podem servir como parte da atividade complementar que vocês têm que fazer para se formar. Ou seja, além de aprender, de levar o certificado, você ainda usa o certificado para você comprovar uma atividade complementar que você fez. Tá bom? Eu adoro. Os pais do aluno, eu sou suspeito de falar, porque eu adoro. Inclusive, se vocês acharem que tem algum curso que você gostaria de fazer, um curso complementar, um curso livre que não tem no espaço do aluno, vocês podem sugerir esse curso que a gente coloca lá. Tá bom? Mais uma coisa que eu queria falar aqui, peraí, deixa eu voltar aqui, só essa. Outra coisa importante, né, para falar para vocês é a respeito dessa equipe multidisciplinar. Vocês têm uma série de canais de comunicação com os professores e com os tutores, né? Vocês têm o chat lá, você tem professor, você tem o fórum de notícias e dúvidas, você tem grupo de WhatsApp, você tem meu telefone do WhatsApp. Eu queria só pedir uma coisa, vocês nunca deixarem de perguntar, nunca ficarem com dúvida, porque tudo que tem por trás é um arcabouço gigantesco de atores que estão prontos para atender os estudantes. Você estudar à distância, muitas vezes você precisa de muito mais interatividade do que no presencial. Né? Porque no presencial você tem mais colegas ali, né? Às vezes você conversa mais ali no presencial, as notícias estão mais próximas de você no presencial, porque seus próprios colegas estão dentro da sala. Numa sala virtual, né, é mais complexo se fazer isso. Então, por isso que a gente tem tutor virtual, tutor presencial, professor, professor regente, né, coordenação de curso. Então, a gente tem uma série de profissionais, né, que estão prontos para estar junto de vocês, independente da dúvida que vocês tiverem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer uma dúvida, vocês podem mencionar. Se eu não souber a resposta, ou se eu não conseguir resolver a situação, eu vou saber quem tem a resposta, eu vou saber quem tem a solução para aquela situação.
O que eu não gostaria é de vocês ficarem com dúvida e não acionarem as equipes, porque as equipes elas estão aqui exatamente para auxiliar os estudantes no que se fizer necessário. Então, eu vou mandar depois, vou mandar para vocês depois a questão das formações que a gente vai ter para vocês tirarem dúvida. E, além disso, eu vou mandar os contatos, né? Os contatos que tem da Central de Instrutoria, caso vocês tenham uma dúvida técnica, né? Aqui na DOC a gente separa assim, né? Os professores, a gente resguarda o tempo deles para eles tirarem dúvidas. De um texto que você leu, de um vídeo que você... Umas dúvidas pedagógicas, né? Esse texto eu não concordo com ele, esse vídeo eu não entendi. Com essa atividade, eu marquei a letra A, ele indicou que a letra B que é a correta. Por que a letra B é a correta e não a A? O professor vai te dar uma explicação. Ou a prova, né? Então, o professor fica mais voltado para essa área, assim, pedagógica dentro do ambiente virtual. Mas a gente também tem a área técnica, sei lá. Eu quero postar um certificado de ACG, onde que eu posso? Dentro do requerimento. E onde dentro do requerimento, onde que é? Tem lá o link, a atividade complementar de graduação. E depois que eu entro lá, tem um negócio, clique e anexa. E depois se anexar, você tem que explicar o que é. Tá? Então, tem as pessoas que trabalham com a área técnica também. Mas o resumo de tudo é assim. Nunca deixem de perguntar quando vocês estiverem com dúvida. A nossa obrigação, seja professores e coordenadores com a área pedagógica, ou seja, de tutores presenciais ou virtuais na área técnica, o nosso objetivo e a nossa função é ajudar vocês. Se vocês estão fazendo uma pergunta, obviamente que vocês precisam de ajuda. E a gente está aqui exatamente para ajudar vocês. Tá bom? Então, nunca deixe de nos acionar. Não fique com vergonha, não fique com você, não pense, mas será que essa dúvida não é uma dúvida boba? Não existe dúvida boba, né? Isso não existe, né? O que existe são pessoas que as dificuldades que a gente tem na nossa vida, elas são diferentes e variam de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm mais, por exemplo, afinidade com as tecnologias, outros têm menos, né? Então, quando você faz um curso EAD, então, quem tem mais dificuldade de tecnologia vai ter que recorrer mais a essa parte. E a gente tem profissionais preparados para isso. Ou quem tem mais dúvida em história, no conceito histórico da época medieval, que na educação básica não conseguiu entender direito como que funcionava. Então, algumas coisas você traz da educação básica. Então, você vai ter mais dificuldade naquela disciplina. Você teve dificuldade naquela disciplina, o que você vai fazer? Você vai acionar o professor quantas vezes você precisar. Tá? As equipes, eu e toda a equipe que está junto comigo nesse curso de história, nós estamos aqui exatamente para trabalhar junto com vocês. Daqui a pouco nós vamos ser colegas, né? Daqui a pouco nós vamos ser colegas, daqui a pouco você pode estar dando aula na escola para trabalho. Então, é isso. Eu estou aqui para ajudar vocês porque nós somos colegas. Tá? Não, um momento que eu estou um pouco à frente em termos de estudo, mas isso não quer dizer que eu sei mais que vocês podem ter parte da história, pode ser questões históricas que vocês sabem mais que eu, que vocês vão saber mais que eu, né? Nós somos colegas, é assim mesmo. Tem alguns colegas que se embrenham mais em alguma área histórica, uma história gigantesca, né? A gente, o básico, todos nós vamos saber, né? A diversidade de disciplinas que a gente tem é exatamente para a gente ter o básico, tá? De história, o básico, entre aspas, né? O básico para quem faz história, que é muito mais do que o básico de quem não faz história, né? Mas nós temos as nossas áreas de preferência e a gente vai sentar numa mesa, na sala de professores, para um pouco tempo bater papo e trocar informações históricas. Bom? E aqui eu coloquei umas documentações, né? Eu vou mandar isso para vocês, tá? Aqui os links, um documento sobre a CG, as explicações sobre a CG, colação de grau, manual sobre colação de grau, manual de estágio, manual do projeto integrador, né? Eu acho que são documentos, eu peguei as áreas que eu acho, né? Essas aqui, estágio, projeto integrador e a CG, que são as áreas que demandam um pouco mais de esforço, né? E a colação de grau.
É lógico, né? Quando a gente entra no ensino superior, uma das coisas que a gente projeta, né, é a colação de grau, e a gente entra no ensino superior já pensando como que a gente vai ser transformado, como a gente vai transformar a nossa vida, como que a gente vai mudar o nosso encaixe no mercado, a nossa forma de enxergar o mercado, a nossa forma de atuar no mercado a partir do momento que eu estou me formando externo. Tá bom? Coloquei esses documentos aqui. E é isso. Eu, não, eu me programei para falar com você. 30 minutos até passou um pouco de 30 minutos. Mas é isso. Não sei se esse bate-papo é inicial, tá? A gente vai marcar outros momentos durante o semestre, vamos marcar momentos específicos de falar, por exemplo, sobre estágio, né? É, sobre projeto integrador, gosto muito de falar de projeto integrador também, e outros temas, né? De palestras, ver se a gente traz pessoas de outras instituições para conversar com a gente, né? Então, inicialmente, era isso que eu tinha que passar para vocês. Eu não sei se, desde já, vocês têm alguma dúvida, vocês têm alguma pergunta, algum comentário em cima disso que a gente refletiu aqui nesse momento. Não? Não? Então tá. Eu queria agradecer vocês, muito vocês. Eu sei que é um dia véspera de carnaval, né? Então, eu queria agradecer muito a vocês pela participação, pela disponibilidade de tempo. Eu sei como que o tempo é corrido hoje para todos nós, né? Então, eu queria desejar um excelente feriado para vocês, um bom descanso, boa folia, depende de cada um por aproveitar a família, cada um sabe os planos que tem, né? E caso dentro desses planos caiba, né? Então tá lá, as disciplinas vão estar no ar, se você quiser fazer contato com vocês, fica à vontade, colocar à disposição de vocês, tá? Mas o mais importante é que a gente seja feliz e que a gente busque os nossos objetivos dentro desse curso de história, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite, bom feriado e até a próximo momento ao vivo, tá? Estou sempre à disposição. Vocês têm meu WhatsApp, beleza? Então, opa, pode falar, Luiz. Não? Ah, não, eu apertei errado, perdão. Eu apertei sem querer. Problema. Eu faço isso de vez em quando, né? Quando a gente. Eu faço isso também. Eu faço isso também. Valeu, Luiz. Valeu. Um abração para vocês, tá? Bom descanso.